Boa tarde, queridos. Boa tarde. Boa tarde. Eu espero que a gente consiga aproveitar bem o nosso tempo, conversarmos sobre um dos assuntos que é importante para a nossa reflexão, sobre a graça de Deus no relacionamento com filhos. Eu imagino que nem todos tenham filhos, mas todos nós, em alguma medida, estamos envolvidos em ministérios infantis. Nós temos em nossas famílias crianças e temos o desafio desse relacionamento com eles. Mas também entendo que alguns dos irmãos e irmãs lidam com algumas dificuldades no relacionamento com eles por causa da sua própria história de vida. Quando os meus pais, eu sou o segundo filho de 4 homens, e todos numa escadinha, com pouquinha diferença de idade um do outro. Quando os meus pais estavam próximos de 25 anos casados, eles se divorciaram. E ao se divorciarem, eu ainda tinha um número. Nós mais velhos já estávamos, eu mesmo já estava fora, já estava estudando no seminário, morava fora já. Meus outros irmãos já trabalhando, já numa outra etapa, e o caçula ainda dentro de casa. E aí, com essa separação dos meus pais, o relacionamento do meu irmão caçula com os meus pais foi muito difícil. Muito difícil de lidar por uma série de razões. Então eu vi isso, apesar de estar um pouco distante, porque estava morando em outra cidade, mas eu via como foi difícil os meus pais enfrentarem uma situação com o filho dentro de uma realidade de que eles não tinham planejado para a vida, mas teriam que enfrentá-la. Eu tenho, esse ano eu completei 23 anos de pastorado, e nesses 23 anos de pastorado eu tenho acompanhado muitas irmãs que foram mães solteiras, que tiveram filhos e não se casaram, e tiveram que cuidar dos seus filhos e educá-los enquanto estavam crescendo, e lidar com muitas situações, algumas difíceis, outras bem difíceis, por causa dessa realidade. Também nesse tempo eu tenho visto muitas avós, que às vezes já são até viúvas, que precisam agora ajudar na criação de um filho, de um neto, melhor dizendo. Então poderíamos aqui pensar que, apesar do nosso tema ser a graça de Deus no relacionamento com o filho, nós temos muitas maneiras diferentes de entender o quanto isso é um desafio. Quando nós falamos de educação de filhos, e aqui eu não vou gastar tanto tempo falando sobre a educação de filhos diretamente, mas eu queria pensar como a graça de Deus, ela nos sustenta e nos guia quando nós falamos em relacionamentos com os filhos. Mesmo nós que somos casados e temos filhos para criar, eu tenho 3, um de 20, uma de 16 e uma de 9. E sem a graça de Deus, nós não exercemos esse ministério e esse desafio. Então pensar nesse tema só, mas não sozinho, quando estamos pensando no nosso relacionamento com Deus, que tem que nos influenciar no relacionamento com o próximo, e nesse caso específico, com os filhos, eu queria pensar com vocês que isso sempre vai ser um desafio. Um desafio que pode ser tratado quase como uma batalha. Tanto no exagero de um filho controlar um pai, quanto no exagero de um pai tratar um filho como Deus na sua vida. E tudo isso se distanciando da própria graça de Deus para conduzir esse relacionamento. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Nós encontramos aqui em Lucas capítulo 15 a tão conhecida história do filho pródigo. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu preciso te dar algumas informações sobre essa questão de Lucas 15. Primeira delas, é uma parábola. Nunca existiu esse pai, esse rapaz e o seu irmão mais velho. Jesus aqui, ele é questionado. No versículo 1 do capítulo 15,
nos diz que cobradores de impostos e outros pecadores vieram ouvir Jesus ensinar. Então os fariseus e mestres da lei criticaram Jesus e disseram que ele se reúne com pecadores e come com os pecadores. Quando eles acusaram e criticaram Jesus, em vez de Jesus responder à crítica de comer com pecadores, Jesus conta 3 parábolas. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho perdido. Então, quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós precisamos lê-la nesse contexto de que ela é compartilhada por Jesus para responder àqueles fariseus que aquilo que estava perdido era muito importante e merecia uma busca. E lembra que quando a dracma perdida é encontrada, há festa; quando a ovelha perdida é encontrada, há festa; e quando o filho perdido volta para casa, há festa. Se nós entendemos bem qual é esse contexto, eu queria agora tomar a liberdade de usar a história do filho pródigo, fazendo algumas aplicações diretas sobre como a graça de Deus operou na vida desse pai, e não considerando só o interesse de Lucas em termos contado como Jesus respondeu aqui. Uma outra informação importante ao olhar para esse texto que nós conhecemos é que nós não encontramos a mãe desses rapazes. Mas lembra, é só uma parábola. A mãe não existia. Como esses personagens também não existiam. Mas como uma parábola, se a gente fizer a leitura desse jeito, vocês vão entender como há algumas lições que nos ajudam a ver a graça de Deus na vida de nós pais, quando temos que lidar com os nossos filhos, e ao mesmo tempo a graça de Deus sobre a vida dos filhos. Eu vou fazer a leitura do texto, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu vou ler numa versão mais recente, deixar o texto um pouco mais suave nessa dinâmica da leitura. Eu vou ler na NVT. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começou a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo. E o servo respondeu: seu irmão voltou,
E seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nós temos muito que poderíamos analisar só da parábola e como Jesus está mostrando o valor desse resgate. Mas eu queria olhar a perspectiva do pai em relação à atitude dos filhos. E queria fazer isso começando pelo filho mais novo. O texto nos diz que o filho mais novo foi até o pai e pediu a parte dele na herança. Eu não vou discutir os méritos, se ele tinha ou não tinha direito, se o pai deveria ou não deveria ter feito isso. O que nós sabemos é que o pai fez. O pai dividiu a herança e deu a parte dele, deu a parte de ambos. E aí os versículos 13 a 16 nos conta que esse rapaz então se perdeu. Ele não teve maturidade para administrar a vida e perdeu tudo. Ele saiu, ele esbanjou dinheiro, ele se envolveu com imoralidade ao ponto dele decretar falência absoluta. Ele não tinha mais onde morar, ele não tinha mais o que comer, ele se tornou um mendigo, porque ele não tinha maturidade para a vida. Agora, antes de continuar, vamos pensar que tenha existido a figura da mãe. Você pode imaginar essa mãe em casa, sem saber onde o filho está e o que está acontecendo com o filho. Esse pai lá todos os dias, acordando, sem saber o que estava acontecendo com o filho. É claro que é uma parábola, mas conjecturando aqui, nós estamos pensando em relacionamentos que nunca serão fáceis de administrar, nunca serão simples de administrar. A história continua e diz então que esse rapaz, por causa do ponto em que ele chegou na vida, ele se arrepende. E ao se arrepender, ele então procura uma reviravolta para a vida. E ele faz uma reflexão de onde ele estava e de onde ele deveria estar. E ele toma decisões. E em suas decisões, a história nos diz que ele volta para casa. Então nós encontramos aqui um filho rebelde, que sai, que apronta e que se dá mal. Mas a história também nos conta do filho mais velho. E o texto nos diz que o filho mais velho, ele também era rebelde, mas ele tinha uma característica diferente. O filho mais velho não era baladeiro. O filho mais velho, pelo menos como a história é contada, ele não era mulherengo. O filho mais velho, num certo sentido, era o sonho de toda sogra. Levantava cedo, trabalhava o dia inteiro, honrava o pai, sequer fazia um churrasco com os amigos no sábado à tarde, depois do futebol. Era o sonho de toda sogra. Nem de futebol não é gostado. Só que a história nos é contada para mostrar que ele estava tão perdido quanto o caçula. Da perspectiva humana, a gente lê a história e parece que o caçula é muito ruim e o mais velho é muito bom. Da perspectiva de Jesus, o que torna eles bom ou ruim
não é se um é trabalhador ou não é trabalhador. É claro que isso é um aspecto importante, mas não é o mais importante. O texto diz que o fato dele ser trabalhador não o tornava melhor que o seu irmão. E ele nutria um ciúme e uma ira contra o irmão que ficou evidente quando o irmão volta para casa. Porque quando o irmão volta para casa, ele vai ao pai, e os versículos 28 a 30 vai dizer assim: ele se irou, enquanto a festa estava acontecendo, ele ficou para fora, ele não quis entrar. Ele fez questão que todos soubessem da sua indignação, da sua insatisfação. O pai saiu ao seu encontro. Nós percebemos que o pai ficou no aguardo do filho caçula um dia voltar para casa, porque a história diz que quando ele aponta, sei lá, na estrada, o pai o viu de longe. Talvez todos os dias o pai ia até a beira da entrada da fazenda, lá na porteira, e ficava olhando na expectativa do caçula voltar para casa. E um dia o caçula volta. Esse pai que se manteve aberto a esse caçula é o mesmo pai que, quando um mais velho se rebela e agora expõe a sua ira e a sua rebeldia, o pai sai para falar com ele. O pai não deixa para lá. O pai sai para falar com ele. E o texto nos diz que o pai saiu, versículo 28, e insistiu com ele. E ele respondeu ao pai, e ele disse do quanto ele, mesmo todos os dias trabalhando lá naquela fazenda, ele era um rapaz insatisfeito com a vida. Que ele não teve a coragem de gastar a parte da sua herança, mas que ele era tão insatisfeito com a vida como seu irmão o fora. O texto diz que ele joga na cara do pai isso: todos esses anos eu trabalho como um escravo. Eu não estou trabalhando como um filho, um herdeiro. Eu estou trabalhando como um escravo. Era a perspectiva dele em relação ao seu trabalho. E ele joga isso na cara do pai. Eu trabalho para o Senhor. Nunca me recusei a obedecer suas ordens. Ele era um legalista. Eu cumpro todas as regras. E isso me faz melhor que o meu irmão. Porque o meu irmão nunca foi de cumprir regras. Ele continua. E o Senhor, ele se referindo ao pai, nunca me deu nem um cabritinho. Lembra que o pai mata o melhor animal para o caçula quando volta. E ele diz: o Senhor não me deu nenhum cabritinho para eu poder fazer um churrasquinho com os colegas. Mas quando esse seu filho volta, é isso que o Senhor faz? E o Senhor quer que eu entre em casa? Nós temos aqui então nessa história 2 filhos rebeldes, 2 filhos insatisfeitos, 2 filhos insatisfeitos com o pai, como seu pai, mas cada um deles com uma característica, com uma personalidade diferente, com interesses diferentes, mas os 2 deles rebeldes. Como foi que esse pai reagiu a esses filhos? Primeiro, nós sabemos que em relação ao mais novo, quando o mais novo volta para casa, e não se esqueça disso, o mais novo volta para casa como um mendigo. Ele torrou toda a herança do pai. Ele chega fisicamente desfigurado. Ele sai como um playboy. Ele sai cheio de dinheiro, todo. Mas como ele volta sem absolutamente nada. Aquilo que foi o fruto do trabalho do seu pai ao longo da vida, ele destruiu e volta sem nada. E o texto diz que o pai o perdoou. Não perdoou porque ele merecia ser perdoado, porque ninguém nunca merece ser perdoado.
perdão sempre é uma dádiva da graça e não uma oferta de merecimento. Nós só entendemos o perdão porque Cristo nos perdoou sem que nós nunca pudéssemos merecer isso. Significa que esse pai o perdoa, e não só o perdoa, mas se alegra pelo fato do filho estar ali e poder ser restaurado. O que acontece em relação ao filho mais velho? Em relação ao filho mais velho, o pai também reagiu a ele. Ele foi paciente. Ele perdoa esse filho também, porque ele conversa com o filho e ele tenta ajudar o filho a cair em si sobre o seu erro. O pai relembra ao filho a verdade sobre esse assunto. O verso 32 mostra como esse pai vai ministrar ao próprio filho mais velho. Versículo 31 e 32 diz assim: e o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia, porque é um dia feliz. O seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Então, quando nós olhamos para essa história e usamos ela como uma referência para tirarmos algumas lições de como a graça de Deus ela atua na vida de pais e filhos, independente das histórias que pais e filhos tenham vivido, independente das histórias que os pais tenham vivido e os prejuízos que os filhos viveram. Como eu compartilhei, quando os meus pais se divorciaram, nós, como filhos, éramos ainda os 4 solteiros, nós sofremos o prejuízo disso. Quando eu terminei o meu curso no seminário e voltei para casa, eu ainda morei com o meu pai por uns 10 meses antes de me casar. Então, quando eu saí para o seminário, eu saí com os meus pais casados e a família toda lá, meus irmãos todos lá. Quando eu volto 4 anos depois, os meus pais estão divorciados. 2 dos meus irmãos moram com a minha mãe e o meu irmão mais velho estava se casando. Então, quando eu volto para a casa do meu pai, não era mais aquela casa que eu tinha crescido, não era mais populosa. Agora era só o meu pai e eu. Eu já estava maduro, já estava até servindo na igreja, mas é um prejuízo, sem dúvida alguma. É um prejuízo. Foi um prejuízo, como eu compartilhei, com meu irmão caçula, que era muito criança e não soube lidar com isso. Talvez você tenha a sua história de como esses relacionamentos foram difíceis por causa de decisões, por causa de consequências de decisões não tão boas. Mas como a graça de Deus pode nos sustentar no meio disso. Quando olhamos para essa história do filho pródigo e esse exemplo, nós podemos considerar então que a graça de Deus na vida de pais e filhos, ela atua mesmo que a gente não provoque isso. E eu quero trazer algumas aplicações breves sobre isso. A primeira delas é que só Deus pode restaurar um filho rebelde. A rebeldia de um filho tem que ser considerada a partir do coração e não somente das ações. Uma mãe me procurou como pastor e disse: pastora, meu filho não quer mais saber do Senhor, está vivendo em rebeldia, está andando em má companhia, e eu acho que é porque eu sou uma mãe solteira, e ele agora que tem 18 anos, ele não me ouve mais. E eu acho que ele não me ouve porque eu criei ele sozinho, com a ajuda dos meus pais lá, mas eu não fui casada. E ela se culpava porque o filho agora estava vivendo em rebeldia, e ela achava que pelo fato de ser solteira, isso em si era razão para o filho ter se rebelado. É claro que crescer num ambiente assim exige uma atenção maior no cuidado, mas ela nem salva era quando ela foi mãe. Ela nem tinha sabedoria para poder orientar um filho.
Nós precisamos entender que só Deus pode restaurar um filho rebelde. Não é a nossa história. Quantos e quantos filhos se rebelam, crescendo em lares que tem o pai e a mãe ali cuidando? Quantas histórias acontecem assim? Nós não podemos negar, e eu não estou fazendo isso, de que as nossas histórias, elas não trazem influências. Mas eu quero destacar que um filho rebelde, ele só pode ser restaurado por meio da ação graciosa de Deus na sua vida. O poder está em Deus. O poder está na ação de Deus. E quando nós olhamos para essa história em Lucas 15, é isso que encontramos. Provérbios 20, versículo 5 diz assim para nós: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. O Senhor Deus conhece o coração do homem. O coração do homem é enganoso. Um pai sábio, ele vai conhecer o seu filho pelos seus interesses. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Mas um pai sábio, ele entende que mesmo fazendo a sua parte, esse filho precisa ser alcançado pela graça de Deus e viver sustentado pela graça de Deus. As nossas histórias influenciam, mas é a graça de Deus que é determinante para restaurar um filho rebelde. Na história, esse pai estava apenas disposto a ajudar, mas ele não podia mudar o coração do filho. Isso tem que trazer para a gente também esperança. Uma segunda aplicação que a gente faz é que só Deus pode salvar o seu filho. Como pais, nós temos que confiar no plano soberano de Deus para a salvação dos nossos filhos. Isso não significa que não tenhamos que ser diligentes na apresentação do Evangelho. Talvez o maior privilégio nosso como pais, que tranquiliza o coração em relação ao Evangelho, é que nós temos os nossos filhos todos os dias diante de nós. É diferente se eu evangelizo na rua, uma pessoa que eu não conheço, eu falo do Senhor Jesus Cristo a essa pessoa e talvez nunca mais vou vê-la. Mas um filho não. Um filho eu tenho ele lá comigo todos os dias e eu posso apresentar o Evangelho diretamente e viver esse Evangelho o tempo todo. Isso é o meio dele entendendo que é pecador. Ele não é um príncipe nem uma princesa. Quem diz isso é a Disney. Ele é um pecador que precisa da graça de Deus. Ele precisa entender que o seu pecado o afasta de Deus. Ele precisa entender que assim como nós experimentamos o amor e perdão de Deus, a salvação só virá por meio de Deus. Se eu o trato só como um príncipe, por que um príncipe precisaria de salvação? Por que uma princesa precisaria de salvação? Uma princesa só está esperando o príncipe, não a salvação. Uma princesa, ela só está esperando os contos de fadas. Mas uma menina crescendo, ela precisa esperar o rei dos reis. É essa que ela tem que conhecer. Não um príncipe, mas o rei dos reis. Eu preciso, como pai, entender que talvez a minha história tenha trazido sofrimento para os meus filhos. Que talvez minhas decisões, minhas escolhas, ou o ambiente que me trouxe até esse ponto da minha vida também trouxe algum tipo de dificuldade. Mas quando eu tenho isso em mente, eu não posso colocar essa história num patamar de autoridade que é ela que determina a eternidade do meu filho. Porque o que determina a eternidade dos nossos filhos é o Senhor Deus. É um Deus que é santo, que é soberano e que já enviou seu Filho para pagar pelos pecados. E eu preciso confiar nisso. Há uma terceira lição que a gente pode aplicar olhando para essa história de Lucas 3. Um pai
sempre, pai e mãe aqui, tá bom? Pais aqui. Um pai e mãe sempre será um agente de Deus. Portanto, entenda que perdoar e restaurar não implica em abrir mão de limites. Como um pastor e um conselheiro bíblico, eu tenho ajudado muitos pais a entenderem isso. Não eduque os seus filhos por compensação. Meu filho não tem um pai presente dentro de casa porque eu o crio sozinho. Então eu vou compensar isso, não tendo limites, deixando ele fazer o que quer. Isso não é sábio. Isso não é sensato. Isso não é bíblico. O fato de Deus restaurar os nossos filhos, o fato de Deus salvar os nossos filhos, o fato de Deus nos usar como agente dele, para que os nossos filhos conheçam a graça do Senhor, não pode implicar que nós, como pais, não eduquemos os nossos filhos com disciplina, com limites. Não coloque compensações. Talvez alguma das irmãs aqui é a avó que ajudou a criar um filho, ou ainda tem uma criança, um neto lá dentro de casa, e você tem que criar porque a sua filha ou seu filho tem uma história que eles não estão fazendo isso. E se você não ajudar com isso, essa criança vai crescer sem orientação. Não faça isso para compensar como seu pai foi embora, como sua mãe não dá atenção. Então justifica você ser rebelde, justifica você fazer o que quer. Não justifica. Nós dependemos da graça de Deus, nós somos sustentados pela graça de Deus, mas isso não nos dá o direito de educarmos os filhos e de orientarmos os filhos fora da orientação das Escrituras. E a Escritura não diz que nós precisamos orientar os nossos filhos, mas considerar o histórico, se o histórico foi favorável a ele ou não foi favorável a ele. Não é uma questão de equilibrar, que é uma questão de obediência. Nós cremos na ação da graça de Deus sobre os nossos filhos. Mas isso não significa que é uma graça sem que o Senhor Deus traga mandamentos para nós vivermos e para os nossos filhos viverem. Se nós estamos entendendo isso, olha o que diz Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Não importa em que lar essa criança cresceu ou está crescendo, esse filho cresceu ou está crescendo, todos nascem com um coração que é rebelde ao Senhor. E somente por meio da graça de Deus isso vai ser mudado. E o Evangelho é apresentado quando eu ajudo esse filho a viver numa disciplina segundo as Escrituras. Um outro Provérbios 23:26 diz: dá-me, meu filho, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. É a ideia que o pai não está só olhando para o comportamento do filho, mas o pai está olhando para as intenções do coração que levam o filho a fazer o que faz. Está atento a ajudar o filho não só a obedecer ordem, condicionando o comportamento dele, mas ter uma obediência que parte de um interesse em agradar a Deus. E isso é muito diferente. Se nós estamos entendendo isso, eu quero então pensar em quais efeitos da graça de Deus precisamos esperar que atuem nos nossos corações como pais. Nós olhamos para a história do filho pródigo, e como história apenas, nós vimos ali um relacionamento difícil de um pai com dois filhos muito rebeldes. E vimos como esse pai, por meio da graça, agiu diante de cada um dos filhos. Aplicamos isso, lembrando que Deus está operando a sua vontade graciosa na vida de nossos filhos. E esse é sempre um plano perfeito. E que como pais, por causa disso, nós temos que fazer a nossa parte. Mas por fim, então, eu quero pensar em como a graça de Deus
ela deve atuar nos nossos corações como pais. E como deve nos sustentar como pais, diante da tarefa de educar os filhos. Como pai e mãe, resolva seus conflitos interiores, para que tanto você como seus filhos possam desfrutar da compreensão da graça de Deus. Quero dar apenas um exemplo de Efésios 4:32. Aquele que já foi revestido pela graça de Deus, ele não vive num ambiente carnal de pecado. O versículo 31 de Efésios 4 diz: longe de vós toda a ira e cólera e amargura. Verso 32: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos, assim como Cristo vos perdoou. Boa parte das dificuldades que os pais têm quando estão sozinhos para criar um filho ou terminar de criar um filho é porque eles próprios continuam alimentando emoções pecaminosas, pensamentos pecaminosos e tendo relacionamentos quebrados, alimentando amargura, alimentando ira e uma série de situações que não vão fazer viver sustentado pela graça e vai ser uma interferência direta. Como um pai e uma mãe que vive amargurado por causa de ofensas que foram cometidas contra ele, vai ajudar um filho a perdoar. Vai ajudar um filho a lidar de maneira correta com relacionamentos. Os efeitos da graça de Deus no coração de pais quebrantados é que um pai é quebrantado, uma mãe é quebrantada, porque eles estão lidando com os seus conflitos interiores. Ele não está vivendo como vítima da história dele, mas ele está experimentando a graça de Deus que lhe sustenta no meio da sua história, no meio das suas experiências, no meio das suas provações e das suas lutas. E há muitas lutas, e algumas delas muito difíceis de serem suportadas. Então resolva os seus conflitos interiores. A graça de Deus, ela é suficiente para restaurar a sua vida e te sustentar em qualquer situação. Um segundo efeito da graça de Deus no coração de pais quebrantados é como pai e mãe passe a limpo o relacionamento com o seu filho. De repente, você lida com, ou teve que lidar com um divórcio, e o seu filho já tinha idade suficiente para perceber tudo isso. De repente ele fica no meio de litígios, e aí você vai ter um relacionamento com ele que vai ser um relacionamento difícil. Não viva como se nada tivesse acontecido. Não viva como se ele é criança ou ele é um adolescente, enfim, como se nada tivesse acontecido. Não deixe, só por deixar esses conflitos, resolvam, senta com o filho, conversa com o filho, planeje uma conversa. De repente alguém assim, eu sou meio estourado, eu sou meio isso, eu sou meio aquilo. Se você é meio isso, você é meio aquilo, tem que lidar. Provavelmente ser isso, ser aquilo é pecado. Não é só justificativo, é pecado. Então resolva o seu conflito interior. Resolvendo isso, ao mesmo tempo, planeje ter um relacionamento transparente, uma comunicação transparente com o filho. Se ele é menor, tenha a sabedoria de comunicar só o que é necessário. Ele não precisa, seja pequeno, de todas as informações. Deixa que ele tire as dúvidas. Se você comunicar alguma coisa, não precisa dar todo o histórico. Se ele tiver dúvida, a criança pergunta. Pode ter certeza de que a criança pergunta. Tenha sabedoria em como comunicar, mais fácil. Se eles são mais velhos, faça. Se você precisa pedir perdão para o seu filho, faça. Admitir algum erro, alguma culpa, mostrar que o Senhor Deus está restaurando a sua vida, faça.
Tenha uma comunicação direta. Mostre como a graça de Deus pode ajudar vocês no relacionamento saudável, mesmo que a história possa ter sido ou estar sendo difícil. Um pai e uma mãe que estão vivendo quebrantados pelo Senhor, por causa da ação da graça de Deus, eles vão querer isso com os filhos. Como pai e mãe, não negocie sua autoridade. Vou voltar ao exemplo de pais divorciados. Não importa. Um pai e uma mãe são autoridade diante dos filhos. Foi assim que Deus definiu. Efésios capítulo 6 mostra isso para a gente. Por isso é importante pais quebrantados, que estão admitindo que tiveram problemas na vida, que estão admitindo a sua história, mas que ao mesmo tempo não vão abrir mão dessa responsabilidade. Pode ser que a maneira como alguém vai se relacionar com o filho desse ponto para frente não seja aquele ideal de Deus, mas ainda assim um pai é autoridade diante do filho, uma mãe é autoridade diante do filho. Não abre mão disso. Não terceirize isso. Você ainda tem a chance de poder influenciar e abençoar um filho, mesmo que a história tenha talvez não sido da maneira como você pensou para a sua vida. O efeito da graça de Deus também ajuda um pai de coração quebrantado a estabelecer limites claros. Sabe por que há tantos conflitos entre pais e filhos? Porque falta comunicação. Falta comunicação. Se um filho ele precisa de orientação e eles precisam de orientação, quem vai orientá-los? Se nós ficamos só preocupados com o comportamento, nós nos perdemos com isso. Quando a minha filha do meio, a Beli, tinha 2 anos, nós morávamos num apartamento e na nossa sala de jantar tinha uma parede inteira de espelhos. Num sábado à tarde bem frio, ela estava com uma calça de lã e ela subiu em cima da mesa de móvel que tinha lustramóvel e começou a dançar em frente ao espelho. Quando a Sheila saiu lá do nosso quarto, no corredor do apartamento, o corredor dava de frente para a sala de jantar e ela viu a Beli em frente ao espelho dançando. Com 2 anos. A Beli não tinha noção do perigo que ela estava correndo, de cair e se machucar feio. Ela não estava sendo rebelde a uma ordem, nós nunca tínhamos comunicado para ela que não podia subir em cima da mesa, apesar dela nunca ter nos visto em cima da mesa. O que nós fizemos? A Sheila foi até lá, com cuidado para ela não se assustar, tirou ela e deu uma ordem. Aqui não é lugar para dançar. Porque aqui não é lugar para isso, não é só por causa do perigo. Porque em cima da mesa não é lugar para isso mesmo. E deu uma ordem. Se a Beli voltasse a fazer aquilo, agora ela estaria demonstrando rebeldia. Mas naquele momento, ela não sabia que aquilo estava errado, apesar de ser uma arte. Ela estava aprontando lá. Mas ela, como criança, sem noção, ela precisava de uma comunicação. Ela precisava de uma orientação. É nesse sentido que eu estou mencionando que estabelecer limites claros não é só criar regras, mas ter uma comunicação em que nós não estamos só preocupados em condicionar comportamento, mas dar orientação para os filhos em todos os sentidos. E de que faz parte da comunicação e do limite, que quando isso é quebrado, isso também tem consequência. Como pai e mãe, ensine o significado da graça de Deus. Esse é o ponto em que nós precisamos ter em mente quando nós pensamos nessa ação de Deus por nós. Mostre que um salvo está aprendendo a viver segundo a graça de Deus. Paulo em Efésios, ele diz que o Senhor Deus nos salvou. Capítulo 1 de Efésios. Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus Filho nos redimiu com o seu sangue. E Deus Espírito nos selou, nos dando uma viva esperança.
No capítulo 2, ele diz que isso aconteceu nas nossas vidas quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas sendo Deus rico em misericórdia, nos deu vida. Pela graça sois salvos. Nos fez feitura dele. No capítulo 4, depois de ter mostrado quem somos em Cristo, ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. E ele passa a dizer como vivemos agora. E lá no versículo 17 do capítulo 4, ele lembra: antes vocês viviam sem limite e sem orientação. Mas agora, vocês já foram despojados do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. E foram revestidos do novo homem, que ele está se refazendo segundo Cristo. O que isso significa? Que um pai e uma mãe, ele tem experimentado a graça de Deus e mostra isso para o filho. E quando esse pai ou essa mãe são pais e mães também singulares, que estão nesse momento da sua vida, não tendo um parceiro para a criação desse filho, a graça de Deus continua sendo suficiente. A graça de Deus continua sendo presente. E aquela mesma graça que foi suficiente para salvar da perdição eterna, é a graça que continua sendo suficiente para sustentar todos os dias, tanto o pai e a mãe, quanto os filhos. Tanto o pai e a mãe que estão lidando com essa fase da sua vida, quanto os filhos que estão aprendendo sobre a própria vida. Então, com um pai e uma mãe que são quebrantados, eles também estão aprendendo e ensinando sobre o significado da graça de Deus. Eu quero concluir, então, pensando que o relacionamento interpessoal pode se tornar difícil com um filho à medida que a vida impõe uma condição de viver sozinho. Mas você nunca pensou que ia chegar nesse ponto. Você não foi isso que você planejou para a sua vida, mas essa é uma realidade. Isso pode produzir muitos pecados, amargura, ira, rancor. Isso pode produzir muitas reações insensatas. Quando nós trazemos então a ideia do só, mas não sozinho, nós queremos renovar a nossa confiança num Deus que derrama sobre nós a sua graça. E num Deus que, ao derramar sobre nós a sua graça, Ele está nos ensinando que essa graça nos sustenta, mas também sustenta-nos nos relacionamentos que nós temos com os nossos filhos assim. Eu queria terminar lendo um trechinho que o John Stott escreve sobre o reino da graça de Deus. Ele vai dizer assim, está projetado ali: nada pode resumir melhor a bênção de estar em Cristo que a expressão o reino da graça. Pois a graça, por meio da cruz, perdoa pecados e concede ao pecador tanto a justiça quanto a vida eterna. A graça satisfaz a sede da alma e alimenta o faminto com boas coisas. A graça santifica os pecadores, moldando-os à imagem de Cristo. E aí ele vai dizer assim: a graça persevera até mesmo com o obstinado, determinada a completar o que iniciou. E um dia a graça destruirá a morte e consumará o fim. Portanto, quando nos convencermos de que a graça reina, nos lembraremos de que o trono de Deus é um trono de graça, e iremos de forma ousada até esse trono para receber misericórdia e encontrar graça para os momentos de necessidade. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, sem que houvesse em nós mérito algum, a sua graça nos alcançou. Sem que houvesse em nós mérito algum, o seu perdão restaurou toda a nossa rebeldia contra o Senhor. E essa mesma graça
tem atuado e sido renovado em nossas vidas todos os dias. Cada um de nós aqui temos uma história de vida diferente. Cada um de nós aqui lidamos com decisões certas e erradas. Cada um de nós também temos que enfrentar o relacionamento com filhos e outras pessoas por causa das decisões que tomamos ou não tomamos. Tudo isso impõe sobre nós a necessidade de sabedoria, mas, sobretudo, a necessidade da sua graça. A nossa oração é que ela sustente. A minha oração em favor de cada um dos irmãos aqui é que a sua graça sustente a vida de cada um. Que o Senhor renove sobre cada um nessa tarde a sua esperança. Que esses dias aqui, além de todas as coisas boas que estamos desfrutando, a palavra do Senhor renove sobre cada um a alegria de pertencerem a Ti. A palavra do Senhor renove em cada um a alegria de experimentarem o sustento da Sua graça para as suas vidas. E que a misericórdia do Senhor, renovada a cada dia, seja sempre diante de nós uma realidade de sabermos que o Senhor nos ama. Abençoa a vida de cada um. Continua guiando, dando sabedoria a esses pais e mães no relacionamento com os seus filhos. Derramando da sua graça abundante para esses relacionamentos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe.